Estamos aqui com o Jonatas Manzoli, que nos recebeu no estúdio do Nix para a nossa entrevista de hoje. Jonatas Manzoli é graduado em Matemática Aplicada e Composição e Regência pela Unicamp. É mestre em Matemática Aplicada também pela Unicamp, especialista em Sonologia pelo Conservatório Real da Holanda e doutor em Composição pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Atualmente é professor titular do Instituto de Artes e coordenador do Nix. E sua pesquisa versa sobre a interação entre arte e tecnologia na produção musical, relacionando matemática, composição na criação de ambientes sonoros e instalações interativas. Jonatas, primeiramente gostaria de agradecer por ter nos recebido aqui nesse lindo estúdio do Nix, bastante equipado, muito legal. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre você, como que foi a sua formação como músico, matemático? Você estudou matemática e música antes de você entrar na faculdade? Como que foi essa história? Conta um pouquinho para a gente da sua história. Eu fico feliz primeiro de estar aqui com vocês, né? É uma oportunidade única. É muito raro, gostei muito desse projeto, porque geralmente a gente fala nos artigos, mas a gente não fala sobre a gente, sobre os nossos sonhos, sobre tudo que aconteceu na nossa vida até chegar onde a gente está. Eu acho que isso é muito importante, porque isso transforma outras vidas, né? Cada um tem a sua história de vida. Bom, no meu caso, eu comecei a estudar piano com 7 anos. E a minha mãe é professora de música e ela me levou a uma colega dela. E no primeiro momento eu sofri o primeiro impacto, porque eu era pequeno, gordinho, e a professora falou assim, olha, essa mão aí não vai ser uma mão boa para tocar piano. Mas ainda sou, né? Eu amo música. Então, não tinha coisa para mim que não fosse empecilho, né? Mas também eu detestava o Zerne. Aquela coisa de fazer aqueles exercícios repetitivos e ficava repetindo. Bastante usado, não? E a professora falou, mas eu já começava a improvisar. E no primeiro momento, a minha professora falou, você tem que fazer exercício, não pode improvisar. Bom, isso foi indo. Eu acho que o primeiro momento em que eu senti a questão também da criação e também da escrita foi quando a minha mãe me convidou para ir junto com ela para transcrever cantos de música folclórica. A sua mãe é musicista também? Ela é musicista, ela trabalha com vamos dizer, com etnomusicologia ou com folclore, como ela diz. Então eu ia junto com ela, ou em casa, e a gente ouvia as coisas que os caras cantavam e eu ia escrevendo. Aí comecei a compor junto com isso. Aí, bom, era o problema. Quem ia ser o professor de composição? Na época eu tinha 12, 13 anos. Minha mãe falou assim, olha, eu não sei muito para te ajudar nisso, porque tem essas coisas que você está fazendo aí. Mas ela me deu um livro de teoria, um livro muito antigo, que é um livro que minha mãe tinha ainda com as folhas assim, saindo do livro. É um livro que nem sei se o pessoal usa, mas é o livro do Samuel Arcanjo. Livro que, pelo bem ou pelo mal, foi onde eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender como que eu poderia escrever as coisas que eu criava no piano, algumas coisas que eu improvisava, e continuei estudando piano, mas aí eu não tinha muito mais interesse no instrumento. Mas eu continuei estudando. Aí estudei também violão, mais violão popular, e isso aí, até que eu cheguei aos 17 anos, um pouco, 16, 17 anos, ir para a universidade. Naquele momento, as coisas que eu ouvi eram assim, que bacana, um médico que é compositor. Que bacana, um engenheiro que é compositor. Você vai ser engenheiro. E quando eu senti essa pressão, eu não fui assim direto para entrar na graduação em música. O que eu fiz? Eu continuei estudando e aí eu prestei vestibular para então iniciada matemática de sistemas, que era coisa dos computadores e tal. E eu entrei aqui em matemática de sistemas. Eu estou me delongando, mas vou chegar lá. Quando eu entrei aqui em matemática, eu fiquei um pouco frustrado, muito frustrado. As aulas de cálculo, tudo aquilo. Mas logo eu comecei a trabalhar com a Adriana Kayama, né? Regendo o coral, não regendo, mas sendo o monitor dos tenores do coral da Unicamp, do então formado coral da Unicamp. Então quando eu comecei a trabalhar com voz, que hoje eu estou trabalhando de novo com voz, muitos anos depois, eu entendi que era aquilo que eu tinha que fazer. Então aí no segundo ano da matemática eu prestei vestibular para música aqui. E aí eu
comecei a fazer música. Eu acho que isso mais ou menos resume a minha trajetória até chegar aqui. Mas você chegou a se formar em matemática e em música. Aí no momento, na minha vida, é uma coisa que não acontece com a vida de vocês hoje. Eu não precisei de decidir entre matemática e música. Eu poderia levar os dois cursos, eu levei os dois. E, por incrível que pareça, apesar da minha carga ter aumentado, e o curso de composição e regência, da composição e regência, é bem amplo, eu tinha várias disciplinas, né? Eu consegui acomodar as duas. Então eu fui levando matemática junto com composição e regência. Eu acho que um momento chave na minha vida, assim, que mudou toda a minha vida como compositor, foi o momento em que eu estava estudando teoria de probabilidade na matemática e eu fui conversar com o professor Raul do Vale, que era professor aqui de composição, porque me falaram que tinha um compositor que usava probabilidade para compor música, um tal de Xenax. E ele falou assim para mim, eu conheço o Xenax, eu já fui até as aulas dele quando eu estava em Paris e tal, mas o livro dele eu não tenho, mas a professora Clarice Dobrovolsky, que era professora de História da Música, tem o livro. O Formalize de Music. Que estão falando, né? Aí eu cheguei lá, eu falei, Clarice, você tem o livro do Xenax? Ela falou, eu tenho o livro, mas o livro não é da biblioteca, o livro é meu. Mas ela falou assim, mas você pode vir estudar o livro. Então, olha só, eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a motivação leva a gente a fazer as coisas. Então eu comecei a fazer os dois cursos, e ela falou assim, vem estudar o livro do Xenax na hora do almoço. Eu falei, eu vou. E ela falou assim, você não vai levar para casa porque esse livro é meu. Entendeu? É um livro muito caro, ou sei lá. Mas olha que bonitinho. O primeiro dia ela deixava o livro na mesa dela, eu ia na sala dela para estudar, que é aqui onde é o biotério, aqui do lado do Santander, na Unicamp. Chegava lá, o livro estava na mesa dela, eu lia, estudava. O Xenax você não tem que ler linearmente, você pode ler por sessões. E comecei a me entender, eu falei, puxa, eu quero fazer isso é o que eu quero na minha vida, porque mistura as duas coisas, eu não preciso de abrir mão de uma ou da outra coisa. Mas o mais legal é que ela também deixava, ela me emociona até te falar, deixava uma garrafa, uma latinha de Coca-Cola e um lanche para mim. Não é lindo? Era hora do almoço, né? Era a hora do almoço. Então ela se preocupou nas duas coisas. E hoje, esse livro que eu estudei, eu tenho em casa. Porque quando ela faleceu, que eu já tinha voltado para o Brasil, o irmão dela doou o livro e ele falou, olha, eu vou doar esse livro para você. Então eu tenho até hoje, com o nome dela, tudo. É muito bacana. Você, né? Bem bonito. Essa história é bacana, né? Então foi aí. Aí eu me encontrei, não, vamos dizer assim, não porque eu me encontrei, mas eu comecei a me encontrar nessa mistura da matemática com a música. Daí você seguiu, então, depois da graduação, também para o mestrado nessa mesma área? Foi. Aí foi. De novo, porque todos nós ainda temos esse problema aqui na Unicamp, apesar de a gente dizer que a gente tem uma abordagem interdisciplinar, quando a gente chega na hora de fazer uma coisa interdisciplinar, quem que é o seu orientador? Você vai fazer na matemática ou na música? Você vai fazer nas ciências humanas ou você vai fazer na antropologia, com música histórica? A gente não sabe ainda lidar com isso. Aqui no núcleo, no NICS, a gente tenta lidar com isso, mas as pessoas ainda, a gente precisa de se aprimorar mais. No meu caso, aconteceu o seguinte, eu terminei a graduação em matemática antes da graduação em música, 2 anos antes, porque a graduação em música eram 6 anos e a de matemática eram 4 anos. Você começou matemática antes? Eu comecei matemática antes. Quando eu terminei a graduação em matemática, eu já tinha feito uma iniciação científica com o professor Scaramucci da matemática sobre utilizar a matemática, um modelo matemático para compor música aqui. Ele chamava programação dinâmica. Na realidade era uma coisa muito simples, era usar pegar uma canção como, por exemplo, sei lá, na época eu usei Noite Feliz. Pegar essa Noite Feliz como uma célula e criar milhões de variações usando o computador. Só que na época, isso era assim, era um computador Microtech 8 MHz, e cada vez que tinha que calcular uma nova variação melódica era um dia, ou sei lá. Tá, mas eu falei, puxa, é o caminho. Mas
Aí eu tinha que prestar, não tinha ninguém aqui ainda no Brasil que fazia essa coisa. Era uma coisa inédita, quer dizer, pelo menos que eu soubesse, né? Uhum. Mas aí, como continuar? Então eu fui perguntar para o pessoal da matemática se eu poderia fazer o mestrado. Bom, mas mestrado em quê? Vai fazer em música? E eu fiquei, eu falei, mas e se eu passar na prova? Eu posso fazer um mestrado? Eles falaram, você pode, mas quem que te orienta? Né? Quem que vai te orientar, né? Aí, aquelas coisas que acontecem na vida da gente. Eu fui lá conversar com o professor Boldrini. Não porque ele gostava de música, nem sabia direito o que ele pensava sobre música, mas porque eu tinha estudado o livro dele. Um livro excelente, ele escreve muito bem sobre álgebra linear, que era um negócio que hoje eu uso para fazer música. Eu falei para ele, Boldrini, eu estou com essa ideia. Ele falou assim, olha, eu não entendo nada de música, realmente eu não entendo, mas se você e com os seus professores da música garantirem a parte musical do seu trabalho e eu ficar satisfeito com a parte matemática, eu te oriento. E foi assim, ele abriu as portas e aí eu comecei a fazer o mestrado em matemática, mas visando um produto musical. Eu acho que foi a primeira vez, pelo menos a primeira tese sobre esse assunto aqui na Unicamp foi assim. Então a minha tese foi um modelo matemático para timbre orquestral. Ambiciosa tese. Eu acho que tem coisas que eu tentei fazer na época, em 1989, que até hoje eu ainda não resolvi. Nós não resolvemos. A questão do timbre é bastante... O timbre orquestral é um negócio fantástico. Né? Mas ali eu estava feliz, porque eu estava chegando aonde eu queria naquele momento da minha vida, não é? E hoje, orientando a tese do Ivan, quando o Ivan terminou o doutorado dele em 2015, né? Eu e o Ivan, falando do trabalho dele, que era a orquestração assistida, a gente reviu um pouco da minha tese de mestrado e tal, e algumas coisas que eu fiz naquele momento, elas ainda são atuais, porque a questão do som, do timbre, é uma coisa ainda não resolvida, a gente tem esse desafio. Então, mas quando eu imaginei trabalhar com isso lá em 1989, não era tão claro. Hoje eu tenho muito mais clareza da grandeza e da complexidade do problema do que eu tinha lá. Então eu creio que a minha tese de mestrado, ela chegou num ponto em que, com o conhecimento que eu tinha, com a luz que eu tinha, é satisfatório. Mas se eu olho hoje lá e falo assim, puxa, podia ter feito aquilo, podia... Mas no momento... Sua cabeça mudou também. Exatamente, e eu acho que é isso. Eu sempre falo que o conhecimento musical não é que ele é um conhecimento... Não é como, por exemplo, uma lei da física, que você fala assim, as estrelas estão assim, ou Big Bang, você fica discutindo isso. O conhecimento musical é uma tecnologia de consenso. Então, por que eu falo isso? É porque as coisas na teoria musical são tratados. O que são tratados? São acordos entre um grupo de pessoas que estão ali fazendo música. E no século XVIII, século XIX, tem os tratados. Rameau ali colocou um tratado sobre a harmonia, mas a harmonia daquele povo que estava lá no entorno de Rameau. Então, a gente está sempre em música sendo desafiado, porque a realidade musical ela é uma realidade que é circunscrita pelas pessoas que fazem a música, que fazem música. E essa realidade se transforma, porque o ser humano se transforma, e eu também não gosto muito dessa ideia de pensar a música como um processo hegemônico. Cada vez é uma música melhor, cada vez uma música mais complexa, cada vez uma música... Não, é cada vez a música que tem que acontecer no momento em que as pessoas que estão vivendo precisam dela. A música tem um lado também que reflete quem faz, né? Então, se no século XX a gente usou a tecnologia dos espectral, a música espectral, a gente trabalhou com composição algorítmica e todas essas coisas, esses materiais todos eles estavam também junto com o desenvolvimento da época. Então eu acho que tem esse jogo aí e é muito pertinente. Movimento social, tecnológico. Sim, todas essas questões elas falam ao ouvido do compositor. Jones, e depois do seu mestrado, você teve um período de estudos na Europa, não foi? Fazendo sua especialização na Holanda, seu doutorado na Inglaterra. Teve uma ligação entre esses dois cursos? Então, na realidade, quando eu estava para terminar o mestrado, o meu orientador da época e
os meus professores, o professor Almeida Prado, professor de composição, e o Raul, que é com os que eu estava trabalhando no final de curso, eles falam assim, você precisa de ir embora, você não pode ficar aqui, você tem que fazer alguma coisa fora, tal. Mas ir aonde? E não tinha internet na época, sabe? Aí, o que eu fiz? O professor de semiótica na época da graduação da música era o Eric Sabinson, que era um professor americano, né? Ele dá aula aqui, mas a origem dele é dos Estados Unidos. Fui conversar com ele. Aí ele me orientou, eu escrevi uma carta para 33 universidades, de diferentes dos Estados Unidos, basicamente de língua inglesa, porque era a língua que eu dominava, aliás, dominava não, que eu achava que eu dominava. A gente só sabe que não domina uma língua quando mora fora do país, realmente. Bom, então eu fui lá e mandei essas cartas. E teve muitas respostas positivas, outras tinham que mandar um portfólio, etc. Mas quando eu recebi a carta do meu futuro orientador, o James Fulkerson, que ele era que foi meu orientador na Inglaterra, ele fez um link direto, porque ele tinha um outro professor, que era o Andrew Bentley, que estava trabalhando com ele, um link muito estreito entre o que eu estava fazendo da matemática com a música no meu mestrado, com algumas aspirações que eles tinham lá em Nottingham. Então, eu vi, olha, esse cara aqui, esse lugar aqui, já tem uma ponte que eu posso dar continuidade. Então foi aí que eu fui fazer o doutorado em Nottingham. Quando eu cheguei em Nottingham, lá na Inglaterra, eles estavam com um projeto que chamava Composer Desktop Project, que era a construção de um novo framework para os professores e alunos de composição trabalharem, que ia usar os laptops. Só que na época o laptop que estava disponível era o Atari, o computador dos jogos. Então era a primeira portabilidade de um computador para fazer música. E o Andrew Bentley era um dos caras que bolaram o Compose Desktop Project. Então, quando eu cheguei lá para trabalhar, eu tinha um estúdio, gravação multipista, para fazer a parte de composição eletroacústica, tinha um computador, um PDP-11, que já tinha alguns algoritmos, e eles tinham um departamento de análise musical com suporte computacional muito desenvolvido, que eles tinham um professor de musicologia chamado Ian Bent, que era um cara super importante, e ele que estava criando esses algoritmos. Logo depois ele foi para outra universidade. Ele tem a produção em musicologia importante também. Sim, né? Então, ele estava fazendo isso em Nottingham. Então, em paralelo, tinha esse pessoal de análise, ele estava fazendo essa parte, com o computador, mas usando mainframe, e esse pessoal da composição, que no caso era o Andrew Bentley e o James Fulkerson, que era o meu orientador, que estavam trabalhando com transferir essas coisas para o laptop. Bom, então eu cheguei lá e eu senti um ambiente super, assim, apropriado para fazer e aí comecei a trabalhar, não é? Uma coisa que eu acho que eu poderia ter feito e eu não fiz em relação de continuidade, eu achei, em paralelo, quando eu estava aqui no Brasil trabalhando com o mestrado, eu também trabalhava com música vocal, eu regi o coral da IBM. Então, durante todo o meu mestrado, eu trabalhei como regente de coro. Quando eu fui para fazer o doutorado, eu achei que toda essa parte de música vocal, que eu já tinha escrito, escrevia muito, era meu treino de mão, escrever música para coro, eu falei, não, essa parte eu vou deixar para lá, e vou trabalhar só com essa parte de composição algorítmica, síntese de som e música eletroacústica. Foi o que eu fiz. E realmente eu optei por isso, eu gostei de ter feito isso. Bom, enfim, então qual que foi o meu trabalho de pesquisa lá? Foi justamente encontrar um framework, um método novo para compor música, mas nesse viés de matemática e música. Na época, estava em efervescência a ideia dos fractais, geometria fractal, e usar os fractais para criar imagens, complexidade, etc. Quando eu comecei a trabalhar lá, o meu orientador, que era mais da matemática, o Andrew Bent, falou, olha, dá uma olhada nisso. E o meu supervisor, ele era muito aberto, ele tinha trabalhado com o John Cage, então ele entendia muita coisa de música como processo. E os fractais nada mais do que são um tipo de processo, um processo algorítmico. Mas para ele a obra como um processo
era uma coisa inteligível, era um conceito inteligível, quer dizer, seja ele um processo algorítmico, seja um processo de acaso, etc. Então foi aí que eu me debrucei, de tentar encontrar um caminho para entender uma obra musical como um processo, e nesse caso o processo ancorado na teoria dos sistemas complexos ou dos fractais. Aí, então esse foi aonde que eu comecei a trabalhar. O primeiro momento em que eu encontrei um divisor de águas que me inspirou, assim, que foi sabe aquela coisa que você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Foi quando eu ouvi uma entrevista do Ligeti na BBC de Londres, falando sobre o estudo dele para piano, número 1, que é o Desord. E ele estava explicando como que ele tinha feito uma interação da mão esquerda e direita do Desord, do estudo para piano, com a geometria fractal. Eu falei, nossa... E ele falava muito uma coisa, que ele achava que a escrita dele, ele como compositor controla Muppets, bonequinhos, né? Fantoches, com as linhas, né? E ele está ali mexendo as linhas e o movimento da perna e do braço vamos dizer assim, são as linhas melódicas. Ali no Desordem dizendo muito isso. Mas ele falou assim, mas certamente, ele disse, certamente essa complexidade sonora e a autossemelhança, self-similarity, é alguma coisa que vocês vão encontrar na minha música e na geometria do Mandelbrot. Então, quando aquela frase para mim eu falei, agora eu vou nessa direção, né? Mesmo que eu não tenha, durante o meu doutorado, escrito uma peça para piano ou feito uma peça à la Ligeti, mas aquela frase foi determinante. Eu falei, agora eu vou, olha o que o cara está falando aí. Aí eu me debrucei nesse estudo. E sempre a questão fundamental era, qual é a poética que eu poderia ter de apropriação do conceito de fractalidade ou de autossemelhança? E demorei muito tempo para entender isso no meu doutorado. Até que eu comecei a perceber que esse conceito de recursividade, essas coisas todas, estão na música sempre. Então, o que eu estava fazendo era tentar trazer isso com uma modelização matemática, usando aquele meu conhecimento matemático de sistemas dinâmicos. Mais do que isso, eu estava tentando reescrever alguma coisa que historicamente já existia, com outras ferramentas. Mas isso foi fundamental para mim, porque o meu ouvido, a minha percepção, ela muda, porque é muito importante falar isso. Se você faz composição algorítmica e você não tem nenhuma ideia na cabeça do que é música, ou o que você quer de música, fica uma coisa árida. Você está manipulando números, você não está fazendo música, você está brincando de alguma coisa. Do planejamento para a realização, né? Exato, mas quando você, naquilo que você está trabalhando, você começa a ouvir coisas, e isso transforma todo o seu aparato, seja ele matemático, seja ele um texto. Eu não vejo muita diferença entre usar um texto de um poeta e usar algoritmo para compor música. Na realidade, para mim é a mesma coisa, só depende de como você vai se apropriar desse material e transformar em música. Isso é de cada um. Bom, na época foi isso, eu trabalhei com esses algoritmos, são sistemas matematicamente complexos, a gente chama sistemas dinâmicos complexos, e fui na direção. No final, no meio do doutorado, aliás, o meu orientador, o James Fulkerson, ele falou assim, eu vou mudar para a Holanda, porque a minha esposa trabalha lá com dança em Arnhem. Eu falei, puxa vida. Ele falou assim, mas tem um lugar lá na Holanda que você precisa de conhecer. E eu falei, vou te levar aí no STIM. O STIM era um estúdio, é um estúdio até hoje, onde estavam começando a trabalhar com a coisa do movimento e o som. Usar o movimento das mãos, usar sensores, essas coisas para fazer música. Na época, quem estava assim, na linha de frente do STIM era o Michel Weisswich. Então, quando eu fui lá e vi aquela coisa de usar o movimento
com as mãos, outras coisas, para fazer a música, aquilo me encantou. Eu falei, puxa, eu quero fazer isso também. Aí que surgiu a oportunidade. Ele falou assim, então, se você quer fazer isso também, você precisa de estar engajado numa instituição de ensino acadêmica. Então nós fomos lá e nós conversamos com o pessoal de Nottingham para eu fazer uma extensão de trabalho acadêmico no Instituto de Sonologia no Conservatório Real de Haia. Então, aí o meu orientador, ele foi uma pessoa muito generosa, ele triangulou para mim tudo isso. Então, eu continuei matriculado em Nottingham e trabalhei em 2 lugares, como aluno da sonologia, e trabalhei no Stein, trabalhando com sensores e luvas e tal. Nessa especialização na sonologia, foi a primeira vez que eu comecei a misturar essas coisas dos sensores, dessas coisas que eu faço hoje. Na época eu fiz uma luva, que eu colocava os sensores na mão, sensores de campo eletromagnético, e o movimento dos meus dedos em relação tinha um magneto aqui, tinha um ímã, controlava os sons. Então, esses gestos assim e tal. Então, na sonologia e no Stein, eu comecei a desenvolver isto. Em paralelo, eu fiz os cursos da sonologia, que foram muito importantes para a minha formação. Eu fiz composição algorítmica com o Paul Berg. Eu fiz curso de composição com Clarence Barlow, que foi meu tutor de composição na época. Ele trabalha muito com essa coisa ele chama de algoritmo baseado em number digestibility, um monte de coisas assim que eu me interessei muito. E o Conrad Burmer também eu trabalhei com ele na parte de estética. Então, eu acho que o Instituto de Sonologia, junto com quer dizer, o doutorado foi a pesquisa, mas a formação da cabeça de mexer com música mista, tudo, eu devo também a ter trabalhado na sonologia. Bacana, João. Percebo na sua produção que tem muito do que você falou que refletiu depois na sua produção, né? Como, por exemplo, essa questão dos movimentos e da música. E percebe que você tem muitas coisas relacionadas com a dança também. Não sei se você vê uma ligação a isso, em relação à dança, instalações sonoras. E como, por exemplo, na sua peça, sua produção de Repercurso 2007 ou Aqua Viva 98. Você acha que tem alguma relação, sim? Eu acho que tem. Eu costumo dizer que quando a gente está fazendo doutorado, ou a gente termina o doutorado, academicamente, a gente está começando alguma coisa, a gente não está terminando nada, né? Quando os meus alunos terminam o doutorado e eu terminei a orientação, eu sempre falo para eles, olha, no final, a sua defesa foi legal, a sua tese terminou, mas a sua pesquisa começou. Isso repercute depois. Repercute muito. Talvez hoje eu consiga ver muito mais esses arcos de repercussão ou de projeção, quase uma reverberação, assim. Quer dizer, é quase como se você estivesse falando uma palavra numa caverna, e esse som vai lá no fim da caverna, e depois ele volta transformado por todas as reverberações que a sua vida coloca nessa palavra que você articulou no seu doutorado. E como você está ouvindo a volta, e a caverna é a vida que transforma essa palavra que você disse no seu doutorado, essa ideia, vamos dizer assim, né? Uma reverberação de ideias, ela vem carregada de outros significados. Então, eu acho que quanto mais eu me distancio daquele momento, mais eu ouço as reverberações. E você tem razão. Eu acho que a questão de tentar articular os fractais com o movimento das mãos era uma primeira ideia do que a gente faz hoje, quer dizer, quando a gente fala de usar o movimento de um bailarino, ou, por exemplo, o trabalho que eu fiz agora com o Gabriel, a tese que eu orientei junto com o Gabriel, a tese dele de doutorado, que é dele usar a flauta com os sensores, ou o trabalho que a gente está fazendo agora com de uma margem a outra, que os bailarinos se movimentam e tal. Em linhas gerais, eu acho que isso aí são reverberações daquela ideia que foi projetada nesse tubo de reverberação. Então, o que eu acho, qual é a ideia principal?
eu acho que você tem dois módulos. Você tem um módulo simbólico, da escrita simbólica, das notas, vamos dizer assim. Que está na partitura. Da partitura, né? E isso eu estou pensando um pouco, a gente está falando pessoal, né? Sim. E outro lado é a escrita paramétrica. Quer dizer, o pensamento numérico, seja algébrico, e essas construções. Eu acho que o que eu tento fazer, até hoje, é criar uma interface entre essas duas coisas. Mas não uma interface que seja absolutamente numérica, ou uma interface que seja absolutamente formal. Ou seja, os números que eu encontrar aqui, os parâmetros que gerarem as notas, eu já mando para a música, para a pauta. Ou também não, e diferente também, por exemplo, do que o Xanax fazia, dele ter o resultado, quer dizer, no começo ele também fez obras dessa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ou de outros compositores de composição assistida, você gera o material com o computador, e depois você fala, não gosto, gosto, não gosto. E faz um filtro pessoal e escreve. Acho que o meu sonho, a minha vontade é que essa ponte, ela fique cada vez mais perto da performance. Cada vez mais no momento da performance. Então, é deixar aqui elementos que são gestuais, que tem uma temporalidade diferente da temporalidade do computador, que eles interfiram nessa transcrição. Então, eu às vezes penso que uma instalação sonora, para mim, tem vários sentidos, mas às vezes para mim é quase como uma peça eletroacústica na qual parte da transcrição gestual que eu colocaria no estúdio está aberta para o público. Então é uma abertura para que parte dessa transcrição seja feita com a interação com o público. Eu acho isso muito legal porque, diferente... Tem um momento que eu comecei a pensar assim, olha, eu tenho uma ferramenta poderosa, que é o computador, e eu posso controlar tudo, eu posso controlar cada parâmetro do som, eu posso fazer síntese de som e criar um som novo. Posso manipular o som dos pássaros do jeito que eu quiser, eu posso tudo, eu, compositor, estou dizendo. Por outro lado, eu sinto ainda a necessidade de que eu acho que eu não preciso de poder tudo. Eu acho que eu posso alguma coisa, mas eu posso mais, eu consigo mais, se eu deixar a parte desse empoderamento do compositor dentro do estúdio, para que outras pessoas finalizem esse processo. Seja ele um músico, um intérprete, seja ele um bailarino, seja ele um visitante de uma instalação sonora. Então eu acho que isso já estava lá. Porque quando eu trabalhei com a luva, por que eu usei a luva? Não foi só para usar o gesto para controlar. É porque eu tinha um monte de números aqui dos fractais que geravam um monte de sons aqui no computador. E eu, claro, que poderia determinar qual era exatamente o mapa desses números para esses sons. Mas eu sentia muita dificuldade de encontrar um caminho satisfatório. Eu não sentia que a peça estava totalmente fechada, porque tinha um monte de outras coisas que eu queria que aparecessem no tempo que a peça era exposta. Então eu falei, bom, o único jeito de eu fazer isso é que alguns processos que geram som ficam na mão do cara, na mão do intérprete. E foi isso que eu fiz. Isso não quer dizer que, por exemplo, Aquaviva, que você mencionou, é uma peça fechada. Eu acho que dos tapes que eu fiz, é o que eu tenho, assim, a melhor sensação de ter conseguido simular um ambiente acústico. Talvez a metáfora da caverna continua lá, né? É um estalactites, estalagmites, aquela sensação de estar num espaço denso e ter um som que reverbera. Então, para mim, Aquaviva é isso, essa transformação que o ambiente faz sobre um som imaginário que está penetrando na caverna. Já Repercurso é totalmente diferente. O Repercurso veio depois que meu pai faleceu. E a ideia principal do Repercurso é que a gente, na vida, a gente refaz ciclos. E sejam eles em vários momentos da vida, ou entre pessoas, ou entre fases da vida. Quando eu transferi isso para essa ideia poética, essa ideia
pessoal para a dança, junto com a Joana Lopes, que era professora aqui de dança, a primeira abordagem foi uma bailarina que personificava o buracon do teatro do teatro kabuki, e uma outra bailarina que personificava o teatro no. Então a gente tinha esse jogo entre dois agentes. Então isso a gente apresentou na Bienal de Música Eletroacústica em 2006. Depois disso, essa mesma estrutura do Repercurso eu fui trabalhar em Barcelona. Então, essa ideia, por que eu estou repetindo? Essa questão do controle. Não somente o controle da estrutura passa a ser dinâmico, mas o diálogo que você tem que fazer, depois eu entendi que isso a gente chama de agenciamento, né? Eu não usava a palavra agenciamento na época. Esse agenciamento era importante. Então, em Repercurso, a função do compositor não é o cara que vai escrever todas as notas, vai colocar todas as notas no papel e fazer com que tudo ocorra. Ele é o cara que ele está propiciando, a partir da ideia musical dele e dos algoritmos que ele pode colocar para gerar o som, o agenciamento dos encontros, dos possíveis encontros entre, no caso, uma percussionista e uma bailarina. E a interação entre esses dois, vamos dizer, esses dois agentes, gerava um terceiro, que era um agente virtual, um avatar, que representava, então, essa interação entre os dois. Eu acho que Repercurso é uma peça que realmente ela marca, porque a partir daí outras coisas aconteceram, que eu fui criando, mas essa coisa de usar a interação do movimento, usar os sensores e usar o controle da composição com esse material, eu acho que tá bem descrita aí. Bem trabalhada. É, bem descrita nessa peça. Que legal. Outras relações que eu percebo na sua produção, hoje em dia, também com a matemática, né? Como você, hoje em dia, você trabalha essa questão da matemática, ou depois do seu doutorado, como, por exemplo, a questão do multimodal, Brains Orchestra? Então, eu acho que hoje, quando a gente comecei a trabalhar com o Stefan Schauber aqui, né? O Stefan veio já... Outro dia eu fiz as contas, a gente já está junto há 7 anos, sei lá o quê. O Stefan tem esse background parecido, ele fez matemática e ele estudou o Milton Babbitt, estudou o Xenax e tal, então a gente tem uma certa similaridade. Hoje, eu separei um pouco duas linhas assim claras para mim. Uma linha é a linha de análise musical com suporte computacional. Essa linha de análise musical com suporte computacional vai na direção de utilizar ferramentas avançadas de processamento de sinal, como os descritores de áudio, e essas outras ferramentas para auxiliar a análise musical de obras do século XX. Não necessariamente só do século XX, porque eu tenho interesse no século XX. Mas isso não significa que a gente não poderia usar para analisar música de outros contextos, etc. Mas qual que é a ideia dos descritores? Os descritores têm a capacidade de te dar uma representação gráfica, visual, seja o que for uma representação gráfica, de alguma coisa que está na gravação da música, ou que está no conteúdo espectral, ou qualquer coisa relacionada com o timbre, que somente a partitura não te ajuda, você tem que projetar. Então, por exemplo... Na partitura é um dado mais qualitativo. Exato. Então você pode trazer a informação qualitativa da partitura, a questão histórica do compositor, quer dizer, as razões filosóficas, etc., e mais esse lado quantitativo dos descritores e formular, então, um aparato analítico. Então, eu acho que essa é uma linha que eu estou trabalhando bastante. Então, por exemplo, hoje o Danilo Rossetti está trabalhando comigo aqui. A gente está trabalhando sobre análise de síntese granular, obras que têm na síntese granular o seu conteúdo, vamos dizer assim, de organização sonora, e também música mista. A serviço de quê? Em relação ao quê? Bom, se você coloca o tape, você coloca o microfone, você coloca o cara tocando,
Você coloca a partitura e você põe isso tudo junto, uma música mista, e você gera um objeto sonoro ali, uma representação, mas é uma representação de tudo isso junto. Como é que você analisa isso? Bom, eu posso analisar a partitura, ok? Eu também posso analisar o que o cara colocou no patch, em Max ou Pure Data. Eu também posso analisar o jeito que ele fez a difusão sonora. Todas essas coisas são documentadas. Mas também tem a relação entre elas todas. Exato, Tadeu. Como é que eu vou analisar o que acontece naquela hora que tudo está junto? Em que o cara toma decisões, micro decisões. A menos que eu acredite que o cara que está ali na mesa seja um super gênio, que sabe tudo que está acontecendo, ou que está tudo determinado. Eu não acredito nisso. Eu acho que tanto o compositor, seja ele o cara que faz a difusão sonora, quanto se não é o compositor, é o cara que está ali, ele está interagindo, ele é um músico que está fazendo um trabalho incrível ali de colocar as coisas juntas. E cada vez que a performance ocorre dessa peça mista, as coisas mudam. Então a pergunta é, bom, você abre mão desse grande universo de pequenas transformações que ocorrem durante a performance e diz, não, a partitura é essa, a música o tape é esse, e a gente vai falar sobre isso. Ou você fala assim, tem uma coisa que acontece ali, e eu quero também entender isso. Então, essa coisa sonora que acontece nesse momento em que você interage o processamento, o tape e o som dos instrumentos, eu estou considerando isso como um processo emergente. Emergente justamente no sentido de sistemas complexos, o que faz eu retomar lá a história dos fractais, porque só existe fractais na natureza porque o sistema complexo é emergente e ele está constantemente mudando a estrutura das coisas. Então, a emergência gera estruturas. Isso faz parte de uma teoria de sistemas complexos. Mas o que é novo agora é tentar olhar essa mistura, esse amálgama do processamento sonoro com a mão do cara fazendo difusão sonora, todos esses aspectos juntos, e ver o que você consegue entender disso. Para isso, o que você tem? Você tem a gravação da performance. A gravação do momento em que a música foi feita, em que o cara tocou, o outro misturou e tal. Aí você pode pensar, eu vou ter uma gravação total, eu ponho 2 microfones ali e capto tudo que está acontecendo, a difusão sonora, etc. Eu posso ter a gravação das pistas, o processamento, etc. Então você tem várias camadas de análise. E para isso, então, a gente usa os descritores. Os descritores de áudio, eles vão olhar dentro do espectro sonoro medidas mais quantitativas, que possivelmente, isso é uma aposta, estão relacionadas com a percepção do músico ou com ideias perceptuais da música. Por exemplo, então, a gente pode analisar o centroide, que teoricamente o centroide diz sobre o brilho do som, mas que brilho é esse, sabe? É subjetivo, mas eu sei que o centro de massa do espectro está relacionado com a percepção de brilho. Então eu posso ter, na representação do centroide, analisando uma peça mista, uma projeção daquilo que aconteceu lá e o cara reagiu, o cara tocou. Então, e tem outros, tem o fluxo, etc. São outras medidas do espectro. Então você se apropria do espectro sonoro da gravação como um fenômeno qualitativo, único, e usa uma abordagem quantitativa, subsidiária, para tentar entender essas questões, que junto com a partitura e com as referências todas, podem fazer sentido. É uma ferramenta de análise. Então, essa é a parte... Tá, analítica. Analítica. Bom, então vamos lá. Vamos agora à parte... Eu falo demais. Na parte computacional, vamos dizer assim, composicional, desculpa, eu estou indo muito na direção de trabalhar obras de grande extensão, como ópera, ou obras que interagem com dança, ou instalações sonoras, etc., nas quais essa tecnologia de descritores, ou essa tecnologia de interação, ela fica a serviço de algum tipo de poética. Eu estou me afastando um pouco do uso paramétrico, assim, exploratório, sabe? Vejo que os parâmetros... Eu estou indo numa direção mais assim... Talvez porque eu acho que eu já tenho um pouco de prática com isso. Eu consigo fazer essa relação mais objetivamente em termos musicais. Por exemplo,
em Descobertas, que foi a ópera multimodal. É bem bacana também você falar dessa peça, que também tem uma relação grande com o Sidic, né? Exato. Nessa Exato. parceria. Exato. Então, quando a gente... Então, espera aí, vamos dividir. Bom, Descobertas. Isso, depois e aí, fala sobre o eu acho Sidic, que eu acho que a interação com a Orquestra Sinfônica da Unicamp e essas obras que a gente fez agora, acho que vamos deixar para finalizar, porque eu acho que é a coisa mais legal que eu tenho feito. Legal. É a coisa que o meu coração mais palpita. Eu fico super emocionado. Então vamos lá. Descobertas, então. Vamos Descobertas. Descobertas tinha a ideia de tentar falar sobre os 50 anos da Unicamp. Era a ideia de escrever alguma coisa e tal. E eu comecei a pensar, vou falar de alguém, uma pessoa, um personagem e tal. No segundo momento eu cheguei à conclusão que não deveria ser assim. Então, Descobertas veio da ideia de criar uma interação com a literatura sobre o que é criatividade. Então, a criatividade é dividida em fases, etc. Quando essa ideia apareceu, eu falei assim, vamos falar sobre a Unicamp a respeito daquilo que todo mundo faz, todo mundo cria. Então, aonde que entra a tecnologia, aonde que entra a orquestra, aonde que entra a dança, etc. Entra porque com esse aporte de que as sessões, os atos de descoberta da ópera seriam as fases da criatividade, de um modelo do que é criatividade, mas é um modelo teórico que foi apropriado pelo compositor. Em cada momento, a expressão do que é criatividade, então poderia ser montada com todas essas ferramentas. A dança, a escrita orquestral, a parte visual, a interação com o movimento e também os descritores. Para quê? No caso, os descritores foram utilizados para captar o som da orquestra e a gente tinha um pad de um tablet e espacializar o som. Então, e tinha uma parte eletroacústica que, vamos dizer assim, estabelecia uma relação mais sonora com as questões da criatividade, e eu estabeleci uma conexão entre o modelo da literatura e a vida aqui na Unicamp. Quer dizer, momentos em que o som do dia a dia, do nascer do dia a dia, o murmúrio das pessoas, eles entravam no processo da trilha sonora da ópera, junto com o movimento e etc. Por exemplo, na primeira parte da ópera, os bailarinos, eles montam uma coisa que a gente chamou de castellars. Castellars são aqueles castelos humanos que eles fazem em Barcelona. Eu escrevi parte da ópera em Barcelona. Mas qual era o significado? Quando eles montavam aquele objeto, aquela estrutura, a ideia é que, e desmontavam, é como a gente quando começa a imaginar alguma coisa. A ideia vem, a ideia some, a gente quebra, a gente desconstrói, a gente está no nível mais baixo, buscando, encontrar. Eu acho que tem uma série de simbolismo que também foram muito particulares meus. A Daniela Gatti, que foi a coreógrafa, ela teve os delas, eles construíram outras coisas. Mas todo o aparato tecnológico e o aparato musical foi no sentido dessa referência à ideia do que é criar, da criatividade. Então eu acho que isto, entrando com a ideia da interação com a Orquestra Sinfônica da Unicamp, com o Sidic, começou mais ou menos em 2010, quando a gente pensou num concerto que fosse, que misturasse imagem e som. A gente chamou esse concerto de Perfis. Foi apresentado na Faculdade de Ciências Médicas. Foi apresentado na Faculdade de Ciências Médicas, a regente foi a Simone Menezes. Eu acho que foi o primeiro momento em que eu percebi como eu ficaria feliz de ver essa interação com uma orquestra. A orquestra eu não acho que a orquestra é um instrumento em inanição, em decadência, acho nada. Acho que tem que continuar tendo orquestras cada vez melhores, porque é uma coisa infinita. Você pode se apropriar da orquestra de formas variadas. E a orquestra ela pode se renovar a cada momento, tanto num concerto e como na história. Eu particularmente acho que
é interessante a gente rever o formato concerto. E isso vai rever a posição da orquestra em relação ao concerto, coisa que a OZU está fazendo. Quer dizer, explorar outros lugares para você apresentar uma obra, explorar outras linguagens. E na minha interação com a orquestra, desde 2010, eu sempre procuro trazer a coisa da imagem junto com a música. Ou até fazer uma música que não tenha esse aparato da imagem direto, mas que tenha uma interação imagética. Por exemplo, no Salmo 23, que foi uma peça que a gente fez com a orquestra, essa coisa do Salmo foi muito trabalhada com as vozes. Depois, no trabalho com Descobertas, foi a disposição que a orquestra ocupou no palco. Então, a orquestra ficou em pontos diferentes, né? Pedaços da orquestra, aqui a harpa, o violão, o contrabaixo, tipo um contínuo, ali a percussão, ali as madeiras, aqui as cordas, e o espaço no centro com o movimento. Então, eu acho que essa abertura para inovar o formato do concerto, né, é muito importante. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com a Cíntia, quando foi a primeira peça? Foi Cantoria, foi a primeira peça que a Cíntia regeu. Para voz também? Não, Cantoria era para quarteto, era orquestra de cordas. E sabendo também que a Cíntia tem essa coisa de ter trabalhado com ópera, né, eu acho que isso abriu um caminho incrível para a gente. E eu fico muito feliz, porque a gente tem feito várias parcerias. Eu acho que, por exemplo, essa última peça, o Esquinas do Cais, que a gente trabalhou com os músicos do Instituto de Artes. Do Instituto de Artes. São 6 professores, né? 3 da música popular, 3 da música erudita, ou são músicos. Eu acho que a resposta foi muito positiva, porque a gente teve a abertura da orquestra, a abertura da regente de trabalhar isso, porque foi um trabalho de interação com linguagens diferentes, etc. E a abertura dos professores. Então, eu acho que esse caminho de trabalhar essas linguagens e essa interação é o que eu estou interessado agora, assim, em termos de produção, da minha produção. O que vai fazer com que eu tenha menos enfoque na parte algorítmica, assim, per si, e muito mais um enfoque na escrita, na maneira de botar isso no papel, mesmo que não seja tão algorítmico, vamos dizer assim. Entendi. Então, falando nisso, quais são os seus projetos atuais de composição? Ou de trabalho como criador? Então, eu acho que agora, essa coisa da interação da música vocal com dança, e a coisa do que eu estou chamando de interação multimodal é uma coisa que eu estou muito interessado. Essas últimas trabalhos que eu fiz. Você falou sobre reverberação. Você acha que o seu trabalho com voz tem ainda a ver uma reverberação do seu trabalho como regente de coro lá atrás? Sem dúvida. Sem dúvida. Quando eu escrevi o meu memorial de concurso de professor titular, eu pensei muito nisso. Eu pensei, porque eu não acho que a gente é produto de um dia, nem de um ano, a gente é produto de uma vida. E eu acho que a gente sempre vai e volta, né? Por isso que de uma margem a outra, esse trabalho que a gente tem o pêndulo, né? O pêndulo que liga as coisas. Então, hoje, o que eu estou interessado? Eu estou interessado em voz, trabalhar com voz, mas em dimensões variadas. Por exemplo, de uma margem a outra, a gente tem uma cantora, a Laiana, que é uma mezzo, que ela faz ela canta canções, são canções. O material que eu escrevi são canções com poemas do Mia Couto e alguns trechos meus mesmo. Então a gente faz essa conexão, mas também misturando com o material que o Danilo produziu, o material que o Gabriel produziu, fazendo uma textura. Então, de uma margem a outra, e mais a questão da coreografia. Não é uma peça assim de canto, não é uma peça de música eletroacústica, não é uma peça de música mista, é uma peça networking, é uma peça que tem várias camadas e essas camadas elas conversam. Por exemplo, eu estou trabalhando agora na ópera que chama Pássaros de Papel, que é a ópera que eu recebi o prêmio da Fundação Rockefeller agora para escrever. Então, como eu estou imaginando a ópera, a gente já falou sobre isso, né? Mas
São 3 movimentos. O Mas para todo mundo saber agora. Né? O primeiro movimento é encarar, primeiro, é encarar o Macunaíma como um refugiado, como um imigrante. Entender que o Macunaíma, como tantos outros milhões de imigrantes que a gente tem hoje, é um cara que saiu de uma situação estável, porque roubaram o amuleto dele. Ele foi para São Paulo atrás do amuleto, que é um presente dado pelo amor da vida dele. Então ele vai lá em São Paulo porque teve um cara que roubou, ele fica atrás disso, então ele sofre vamos dizer assim, a interação com a diferença de cultura, etc. E quando ele volta, que no caso é o terceiro ato, a tribo dele está totalmente destruída. Bom, enfim. E ele totalmente transformado. Né? Ele volta outra pessoa. Ele volta tão transformado que no momento em que ele luta com a Yara come Macunaíma, né, no livro. Para mim, esse é um momento chave em que as referências culturais dele são destruídas. E a única coisa que ele tem lá, que ele tem para ele, naquela situação de estar sem uma perna, colou o nariz, o rosto com cola de peixe, ele falava, eu quero ir embora, eu não quero ficar mais aqui, eu quero ir para o céu. Então eu vou ser uma estrela lá. Então, quer dizer, tem muitas maneiras de ler Macunaíma. Macunaíma é uma obra-prima do Mário de Andrade. Mas essa leitura de que ele é um imigrante, que ele é um migrante, ele sofreu essa pressão, e depois a única opção dele foi, vou para o céu, quer saber, não tinha condição, acabou. É, para mim, uma leitura importante hoje. Então, esse apoio na literatura, eu vou trabalhar agora, da mesma forma com o Descoberto, trabalhar com dança, trabalhar com a parte audiovisual, já tem até uma ideia, os pássaros de papel, eles estão relacionados com outra referência que é os origamis. E é uma história muito bonita. Depois das bombas de Hiroshima, uma menina que sofreu a radiação, é conhecida essa história. E eles disseram para ela, se você fizer 1000 origamis, você vai se recuperar. E ela fez, eles fizeram, mas ela morreu. Então hoje no mundo, esses origamis, esses pássaros de papel, né, Paper Bird, são um símbolo também da paz. Então, essa referência do objeto, pássaro de papel, a gente está usando eu fiz um trabalho de computação gráfica. Então, todas essas referências dessas tecnologias, essas coisas, elas estão meio que atreladas. Para quê? Para contar uma história. Mas não no sentido também narrativo, mas no sentido de não usar a narrativa do século XIX ou do século da ópera, que conta uma história nesse sentido, agora tem um personagem, tem outro personagem, mas muito mais focando no fluxo de consciência do personagem. Uhum. E o que é legal, porque o livro do Mário, o Macunaíma, ele é totalmente não linear. De repente o Macunaíma está aqui num lugar, ele aparece em outro. Então, não é necessário, é até ruim, tentar criar uma história linear para uma coisa que já é toda quebrada. Então, isso ajudou também. Então, a ópera, quer dizer, os momentos sonoros da ópera são extraídos do livro, não conta toda a história, são aspectos das sensações do compositor em relação à saga, as minhas sensações em relação ao que estava acontecendo com o Macunaíma, transferido para o ouvinte. E no meio, no segundo movimento, estou buscando um trabalho interativo. Assim, eu vou escrever blocos e vou deixar espaços para adaptar essa parte, por exemplo, as culturas locais. Por exemplo, se nós fizermos aqui a ópera, nós vamos colocar funk, o que está acontecendo agora, em termos de música. E eu não vou compor isso, nós vamos trabalhar em conjunto, nós vamos fazer isso com alunos, com o pessoal. Como foi a produção agora de uma margem a outra. Então, só que o movimento interno, eu coloquei pilares, como se fosse uma espécie de rondó. Então, você tem uma abertura, uma fechadura, vamos dizer assim, um fechamento, e você tem esses pilares. Esses pilares são referências a sonoridades relacionadas, por exemplo, com São Paulo, relacionadas com os momentos que ele encontrou outros personagens na história, mas nada narrativo. E o que vai encaixar, que vai ligar uma coisa com outra, são essas inserções de material que devem ser, teoricamente, compostos de acordo com o grupo de pessoas que trabalhar. E aí
tem abertura para dança, para coreografia, para colaboração, que eu acho que é uma coisa importante hoje. Acho que compor música com outras pessoas é muito importante hoje. Eu acho que uma rede, né, de criação. De criação. Eu acho que em sala de aula eu enfatizo isso. A gente não consegue fazer isso muito. Eu também não. Porque, claro, quando você põe o outro junto com você, o outro te incomoda. Seja ele quem for, outro compositor, outro bailarino, outra coreógrafa, outro músico. O outro atrapalha sempre. O nosso programa somos nós, mas a gente acha que é o outro. Né? Mas eu acho que só tem uma saída para a gente trabalhar essa questão. No começo a gente falou sobre interdisciplinariedade, né? Só tem uma saída para a gente trabalhar a interdisciplinariedade, mesmo na universidade, a gente ser capaz de trabalhar com o outro, sabe? Ouvir o outro, tentar interagir com o outro e construir uma relação. Não precisa ser uma relação boa ou ruim, sabe? Não é essa questão. Constrói uma relação, inclusive, sei lá, pode ser de ódio, pode ser de tolerância, porque ódio e tolerância são muito melhores que indiferença, né? Eu detesto você, mas eu trabalho com você, eu sou tolerante, então eu procuro... Porque, no fundo, esse vínculo negativo, entre aspas, que eu tenho em relação às coisas que você pensa ou que eu penso, ele acaba melhorando a minha maneira de encarar o meu objeto. Bom, enfim, eu já estou entrando em outro domínio. Mas eu acredito que essa questão é muito importante hoje, por causa que a gente potencializou várias coisas no século XX. A fratura da estrutura, a sonoridade, etc. Mas a gente não tentou entender qual é esse superego do compositor. O compositor do século XX é um superego tão forte quanto o do romantismo. Eu acho que sim. Eu não acho que a tecnologia pode só ser pensada para tornar que todos os sons que você coloca na música exatamente aqueles que você pensou. Então tá ali, ó, isso aqui representa exatamente aquilo que eu penso que a música é. Difícil isso, né? É difícil, mas isso é uma fantasia. Assim como pensar que tudo que eu coloco na partitura é a música, também é outra fantasia. São representações. Então, tanto eu, compositor, quanto você, compositor, quanto vocês que estão aí, tem coisas muito mais amplas do que as representações das ideias que a gente cria. A gente é maior, o ser humano é maior. Então eu acho que no momento em que a gente tem essa coisa de intolerância, a gente para lá, a gente para cá, eu sou você, você não é... Sabe, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é ser tolerante com as diferenças. E a nossa música também é tolerante. É uma música inclusiva, não uma música exclusiva. Eu acho que, por exemplo, já falamos da abertura da orquestra para um repertório mais eclético, um repertório que não é só música contemporânea e não é só música do século XX ou do século XIX, é música. Eu acho que a gente está num momento de pensar a música de uma forma mais humana e menos compartimentada. Bacana. E Pássaros de Papel, já tem datas para estreia? Então, Pássaros de Papel, eu acho que, bom, nós temos que conversar, tem que falar com a Cíntia, a gente tem que falar com o Sidic, tem que falar com o Anjo, mas a ideia é fazer alguma interação com o Sidic também. Exato. Eu não consigo imaginar Pássaros de Papel sem a ajuda da Cíntia, do Ângelo, não a só ajuda, é muito mais que ajuda, o comprometimento, porque é um engajamento fantástico da orquestra, de todos os músicos. Mas também agora, quando eu fui a Cardiff, semana passada, eu mostrei o projeto para eles. Eles ficaram muito interessados em fazer isto lá na ópera, no Opera Hall. Eu conversei com o diretor da ópera, na realidade com a orientadora dele, porque eu acabei não conversando com o diretor da ópera. Mas o que eu pensei que a gente podia fazer é um trabalho em conjunto, fazendo uma apresentação aqui e outra lá. E por causa que esse meio de campo da ópera, que é essa interação de material, poderia ser composto com interação, entende? Entre alunos, professores e coleta de material, para poder, nesse pedaço da ópera, representar
a interação que Macunaíma teve em São Paulo, porque na realidade o que ele fez? Ele foi interagindo com várias camadas culturais. Claro que tem lá, ele foi atrás de um amuleto, mas teve várias coisas. Por exemplo, quando eles falam, logo no começo, quando o Macunaíma entra em São Paulo, e o Mário escreve que o pessoal de São Paulo são filhos da mandioca branca, essa coisa da imagem que ele colocou do homem branco trabalhando e se acabando, se moendo, é muito forte. Entendeu? Então, por exemplo, essa é uma imagem que eu capturei, eu achei que é muito importante. Então eu acredito que se a gente conseguir chegar a um projeto legal, talvez a gente faça um ano que vem. Vamos ver. Bacana. Tem alguma coisa mais que você gostaria de falar, que não foi falado, que não te perguntei? Não sei. Eu queria primeiro agradecer. Assim, achei que é uma ideia genial, Tadeu, parabéns. Eu acho que é uma abertura muito grande, porque a gente ouvindo que outras pessoas pensam, a gente também pensa. Então o diálogo é muito mais da escuta do que da fala. Eu falei demais hoje, mas eu fiquei muito feliz com a oportunidade. Eu quero agradecer imensamente. Eu também acho que a gente tem que deixar claro que tudo que a gente faz aqui na universidade não é uma coisa de uma pessoa, é um produto de interações com outras pessoas. E eu acredito que nesses últimos 8 anos ou mais, muito da minha produção e de tudo que eu fiz, que eu acredito que foi positivo e bacana, eu devo muita colaboração com o SIDIC, a colaboração com a orquestra da Unicamp, a colaboração com a Denise como coordenadora, com o Ângelo como diretor do coro, principalmente com a Cíntia, né? Porque eu tô sempre indo lá, mostrando as coisas, e a gente vai caminhando. Então eu acho que isso, juntando com essas colaborações agora, com a dança, com a Dani Gatti, com os professores da música, eu acho que é o que eu gostaria de projetar para vamos dizer, essa minha última década aqui, né? Porque teoricamente eu vou me aposentar logo, né? Trabalhar com colaboração. E agradeço muito essa oportunidade. Até daqui a pouco. João, a gente agradece. Foi muito boa a entrevista. Valeu. Muito obrigado. E é muito bom ter você com a gente também, com parceiro lá do É sempre, né? Com certeza. Eu acho que a gente não faz nada se não for junto. Obrigado, hein? Valeu.